Jeremias anuncia a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Deus responde ao rei Zedequias que iria pelejar contra Judá. Toda a resistência seria inútil. Deus não ia poupar ninguém. Estava decidido em castigar. Está no ar o programa A Lâmpada de Deus. E o fogo não vai se apagar continuamente, vai arder num altar. Roda a vinheta. Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade. Nosso Santíssimo Deus e Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus, nos concede para estarmos aqui meditando, compartilhando, divulgando a santa, gloriosa e inefável palavra de Deus. Desde já vai deixando seu like, seu comentário, compartilhe. Está uma bênção o livro de Jeremias, está uma bênção, irmãos. Graças a Deus por nós estarmos aqui para meditar, compartilhar, e servir de grande edificação para todos os irmãos. Terminamos o capítulo 20, vamos agora iniciar o capítulo 21, livro do profeta Jeremias, capítulo 21, é um capítulo extraordinário também. Deus falará conosco e tem um assunto tremendo para todos nós, amém? Prepara o teu coração, porque o Senhor vai falar conosco. Vamos orar? Ore comigo. Pai bendito, Deus de Jeremias, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui para meditar, Senhor, divulgar e compartilhar a Tua palavra, que sirva de edificação para a Tua igreja, alerta para todos nós, salvação para os perdidos. Tem perdoa nossos pecados, tem misericórdia de todos nós, que o Senhor cresça e diminua, Pai. Abre a porta da palavra, do entendimento, para que todos nós compreendamos, meu Pai, o que Tu queres falar, Senhor. E assim de grande valia, glorifica o Teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Eu oro, te pedindo, crendo e já te agradecendo. Em nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre e em breve voltará para nos levar para Ti. Amém e amém. Que bênção, amados irmãos. Graças a Deus por essa gloriosa oportunidade de estar aqui para meditar novamente. É uma bênção de Deus. Capítulo 21 do livro do profeta Jeremias tem vários assuntos para tratar. Se der para concluir todo ele, concluiremos. Se não, vamos até onde o Espírito Santo de Deus quer. Amém? Prepara teu coração, chama todo mundo, pega a tua Bíblia, ou aonde você estiver, Deus vai falar contigo e comigo. Capítulo 21. Quando a gente começa um novo capítulo, a gente vai ler ele todo e depois vamos destrinchar o que é que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos embora. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e Sonfonias, filho de Maséias, o sacerdote. Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor haja conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com as quais pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos cercam ao redor dos muros, e os ajuntarei no meio desta cidade. Eu pelejarei contra vós com mão estendida, com braço forte, com ira, indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus servos, povo, e os que desta cidade restarem da pestilência,
espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na mão de seus inimigos e na mão dos que buscam tirar-lhes a vida. Ele os ferirá o fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para fazer-lhe o mal e não o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. E a casa do rei de Judá dirás: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia no furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, Deus vai falar conosco. Aleluia. Com o último versículo do capítulo 20, temos o fim das profecias do reinado de Jeoiaquim até o capítulo 25. O que temos no capítulo 21 e no capítulo 24, até o capítulo 24, foi prometido a Zedequias, o último rei de Judá, antes dos cativeiros, no seu 9º ano, cerca de 3 anos antes da destruição final de Jerusalém e de Judá por Nabucodonosor. A razão para estas profecias foi os embaixadores enviados a Jeremias por Zedequias para lhe pedirem suas orações no momento em que os babilônios estavam vindo contra Jerusalém. Jeremias não poderia oferecer nenhuma esperança para Zedequias por conta da conduta da casa real. Em todo o capítulo 21 nós veremos isso. E dos profetas e dos sacerdotes de Judá, no capítulo 23, que Deus é contra todos eles. Por isso fala sobre a destruição da cidade e da nação. Está lá no capítulo 24 também, versículo 1 ao 10. Em seus escritos, o profeta então registra o que havia recebido de Deus acerca da destruição nos dias de Jeoiaquim. Está lá no capítulo 25 e até o capítulo 27. Então, irmãos, depois que Jeremias ele narrou toda a sua história, amaldiçoou o dia do nascimento dele, né? Fez as suas queixas, foi ali chicoteado pela ordem de Pazur, o chefe ali, um dos chefes, né, principais dos sacerdotes. Jeremias é solto, depois Jeremias glorifica a Deus, depois vem aquela depressão, aqueles conflitos emocionais sobre o profeta. E chega no capítulo 21 agora, do capítulo 20 ao capítulo 21, não foi da água para o vinho, né? Série de coisas aconteceram aqui. E no versículo 1 diz: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. O Senhor enviou a mensagem para o profeta, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Mazéias, o sacerdote. Vale lembrar o quê? Que esse Pazur aqui não se trata do mesmo Pazur do capítulo 20. Isso aqui é cerca de 19 anos antes disto, no 3º ano de Jeoiaquim. Estes mensageiros de Zedequias foram a Jeremias pedindo-lhe que orasse para que fosse liberto de Nabucodonosor. Então, muito interessante, 19 anos antes, o Pazur maltratou Jeremias, e do capítulo 20 ao capítulo 21
foi, né, esse período longo, já foi nos últimos anos do reinado de Zedequias. Então, mais um Pazur aparece aqui na história e ele enviou, né, Pazur, o rei Zedequias enviou Pazur para falar com Jeremias. E qual foi a palavra dele? Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor haja conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Deus opera um milagre, Deus opera algo sobrenatural, Deus avive a obra, né? A obra dele. Vem operar algo sobrenatural, algo fantástico, opera um milagre, nos liberte de Nabucodonosor. Vai lá, Pazur. Fala com Jeremias para Jeremias orar. Fala com Jeová por nós, para que tire as tropas de Nabucodonosor da nossa terra e nos livre dele. Preste atenção. Esse Zedequias foi o último rei de Judá, reinava quando Jerusalém caiu. Sua revolta contra a Babilônia motivou a invasão de Judá e a subsequente destruição de Jerusalém. A causa espiritual subjacente da queda da nação, porém, foi o julgamento de Deus contra seu povo por causa do pecado de Manassés e da apostasia de Judá. Lá em Jeremias capítulo 15, versículo 4. Eu os entregarei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, pelo que fez em Jerusalém. Manassés reinou 55 anos e foi um rei perverso, terrível, bruxo. Oferecia as crianças para Moloque, adivinhava nas nuvens, até que na cadeia, sendo preso, lembrou de Deus. Deus teve misericórdia de Manassés. Mas por causa do pecado de Manassés, 55 anos reinando, levou o povo à idolatria, levou o povo à feitiçaria, né? Abandonou o Senhor. Se pergunta, por que Deus não fez nada? Não sei, irmãos. Por que Deus permitiu esse rei perverso ficar assim? Claro, também entendo que Deus provou o povo de Israel, né? Deus provou. Então, por causa dele, veio muita punição de Deus. Como é difícil, né, ter alguém que governa, seja a nação, seja o país, seja de casa, seja na rua. Qualquer pessoa que tem uma posição de liderança na comunidade, na sociedade, se não tem o temor de Deus, acaba fazendo o povo gemer. Então, quando o rei Ezequias enviou Pazur para falar com Jeremias, o Espírito Santo de Deus toma Jeremias e também traz uma mensagem para esse Pazur. No versículo 2, como o rei Zedequias mandou Pazur ali falar com Jeremias, Zedequias é como a maioria dos homens, usa a religião apenas quando está em situação cujos recursos humanos não são suficientes para obter-se uma solução favorável do problema que enfrenta. Zedequias se comporta como muitas outras pessoas que só busca a Deus na necessidade. Quando está em banda voou, nem se lembra, né? Mas quando vem os apertos, busca a Deus. Mas olha a resposta de Jeová para o rei Zedequias. Versículo 3. Então Jeremias lhes disse, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem manda é Deus, né? O Deus de Israel. Virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos. As armas de guerra eu vou virar para vocês mesmos. Na tradução da linguagem de hoje, é muito mais interessante o que Deus fala. Esse versículo 3, está escrito. Então o Senhor falou comigo e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel. Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia, o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Palavra terrível, né? Quem vai bater em retirada não é o exército de Nabucodonosor. Quem vai bater em retirada, Pazur, volta e diga a Zedequias. Quem vai bater em retirada é o exército dele. É o exército de Zedequias. Não é o exército de Nabucodonosor.
Quem vai bater em retirada são vocês. Eita, que resposta terrível, não é? Aleluia. O Senhor diz aqui: virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com as quais pelejais contra o rei da Babilônia, contra os caldeus, que vos cercam ao redor dos muros, e os ajuntarei no meio desta cidade. Não. Nem adianta, não vou orar, vai ser inútil, não vou pagar meu preço pedindo a Deus por misericórdia por vocês. Não. De jeito nenhum. Deus vai fazer vocês baterem em retirada, mas não vai bater em retirada o exército da Babilônia. Meu Deus. No versículo 5, eu pelejarei contra vós com mão estendida, com braço forte, com ira, indignação e grande furor. Eu vou guerrear, vou combater, vou disputar, bater testa com vocês. Com a mão estendida, ou seja, com o meu poder, com a minha autoridade, eu vou guerrear contra vocês. Minha autoridade. E com braço forte, poder indestrutível de Deus, com ira, ó Deus indignado. Deus vem para castigar, Deus indignado e com grande furor. Né? Deus estava indignado com o povo de Judá, que prometeu guerrear. Pensa, Deus batendo de frente com o ser humano não resiste, não resiste. Então toda tentativa de resistência de Judá seria inútil aos olhos de Deus. Seria em vão, não tinha como resistir a peleja com o Senhor. Tanto é que em Levítico 26, Deus prometeu, se o povo não obedecesse os estatutos e os juízos, Deus andaria contrariamente àquele povo. E Deus assim fez, Deus fez. Aleluia. E aqui Deus promete: ferirei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais, de grande pestilência morrerão. De grande pestilência morrerão. Tudo isso aqui se cumpriu, viu? Todas essas profecias aqui se cumpriram literalmente. E o Senhor prometeu, veja em Deuteronômio, no capítulo 28, sobre pestilência. Versículo 28. Não, versículo 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna e com coceira, de que não te possas curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo do coração. Apalparás ao meio-dia, como um cego apalpa na escuridade. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Isso aqui é por negligência, por desobediência, os mandamentos do Senhor, por vacilar com Deus. Deus prometeu fazer tudo isso. E ele cumpre, viu? Ferirei, é Deus que vai ferir. Ele é Jeová Rafa, ele fere, ele sabe, Deus cura, mas ele fere, irmãos. Ferirei os habitantes desta cidade, cidade de Jerusalém, cidade corrompida, cidade idólatra. Aí vou ferir tanto homens como animais, são consagrados aos ídolos, vou feri-los. De grande pestilência morrerão. É muito interessante, irmãos, as doenças horríveis. Se Deus disse: eu vou colocar úlceras do Egito, hemorroidas, sarnas, eu vou ferir de cegueira, e Deus faz. Na nossa atualidade, veja as imagens terríveis. Na nossa atualidade, a gente vê doenças, são doenças raras, doenças assombrosas, onde as pessoas estão sofrendo e, evidentemente, vem muita punição, muito castigo, e muitas pessoas são consagradas a ídolos, elas confiam nas suas religiões, e elas nascem com essa deformidade, essa coisa espantosa, com essa anomalia física, não é? É assustador tudo isso, é assustador, mas é Deus prometendo: vou ferir com a doença horrível, vou ferir com a pestilência assombrosa. Para quê? Para que o ser humano se retrate, para que o ser humano se converta, para que o ser humano entenda que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, dê a Ele glória, louvor, honra, magnificência, poder, adoração. Porque senão as coisas ficam piores. E o mesmo Deus que agiu contra Judá é o mesmo Deus que está agindo contra esta nação, contra as nações, contra o mundo. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Se o homem não se arrepende, Deus ferirá. E as doenças vão se aumentando, vão se alastrando, vão ganhando espaço. E mesmo que as pessoas caem debaixo de enfermidade, muitos ainda não se convertem.
Muitos ainda viram as costas para o Senhor e não se aprumam diante de Deus. Se hoje em dia, debaixo da tecnologia que estamos vivendo, da ciência, do conhecimento, existem doenças que não têm cura, imagina nesse tempo, onde Deus disse que ia ferir o grande pestilência, e Deus não ia poupar, meu Deus do céu. Então ele feriu aquela cidade, feriu. Assim, irmãos, é para, mais uma vez, o povo que não se converte, o povo que não teme a Deus, o povo que não busca a misericórdia, o povo que não se apruma, vem caldo grosso, vem chumbo grosso da parte do Senhor. Nabucodonosor foi o agente de Deus, instrumento de Deus para punir Judá. Quantos agentes Deus não tem? Eu sempre falo, Deus tem o trovão, o raio, o relâmpago, o tornado, o tsunami, Deus tem os vírus, Deus tem as doenças, Deus tem o desemprego, Deus tem as aflições, as angústias, para que o homem aprenda que o Senhor é o único Deus e não há outro além dele. E se com isso, com tudo isso, o homem não se arrepender, Deus usa a morte, é o último agente de Deus para aniquilar o pecado do ser humano. Muito cuidado, irmãos. Aleluia. Versículo 7. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus servos, o povo e os que desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e da Babilônia, e na mão de seus inimigos, na mão dos que buscam tirar-lhes a vida. Ele os ferirá ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. O rei Zedequias viu seus filhos serem degolados. O rei Zedequias não acreditou nas profecias de Deus na boca de Jeremias. Teve seus olhos queimados, furados. Ficou preso até a morte ali na Babilônia, conforme que Deus mandou dizer na boca de Jeremias. Então Deus estava indignado, irado com essas pessoas. Diga e repito, o Senhor está indignado com o pecado. Salmo 7, verso 11. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todo dia. Se o homem não se converter, o Senhor afiará a espada, já tem armas preparadas, E assim Deus executará. Então, como é a figura, o retrato de Judá, são os nossos dias. As pessoas não têm temor a Deus. As pessoas não se convertem de todo o coração ao Senhor. Negligenciam o Evangelho, desprezam Jesus. E o que Deus fez com esse povo, Deus faz com qualquer um que ridiculariza o nome do Senhor, que humilha, que rebaixa, que cospe, Então, mesmo Deus, irmãos, que promete não poupar, não ter misericórdia, não se compadecer, e Deus tem agentes para abater a soberba do ser humano, do desviado, do apostata. Muito cuidado. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Aleluia. Então, amados, Deus foi objetivo no que ele quis fazer e disse que ia feriu mesmo o rei Zedequias. No versículo 8, o modo de vida e morte. A este povo dirás. No versículo 8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Porque ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou de fome, ou da pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade, para fazer-lhe mal e não o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Mais uma vez, Deus diz ao povo para escolher. Vocês escolhem. Se cumpre no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20. Vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, estatutos e juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido
para te inclinares a outros deuses e os servires, eu te declaro hoje que certamente perecerás. Não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir, depois de atravessares o Jordão. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria. Deus é muito claro, aleluia. Deus é tremendo. Então o homem deveria escolher o bem ou o mal, vida ou morte, o amor ou o ódio de Deus, andar nos caminhos de Deus ou rejeitá-los, guardar os mandamentos, estatutos e juízos ou transgredi-los, achegar-se a Deus ou afastar-se de Deus, ouvir a Deus ou recusar-se a ouvi-lo, adorar a Deus ou a outros deuses, viver muito ou perecer rapidamente, ter a bênção ou ter a maldição. O que o Senhor falou na boca de Moisés lá no deserto, Deus repete aqui na boca de Jeremias. A este povo dirás, a este povo perverso, a este povo corrompido, a este povo desviado, este povo que está me estressando, Jeremias, na nossa linguagem, né? O povo está me cansando, Jeremias. Diga para esse povo, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é o caminho da bênção. O caminho da morte é o caminho da maldição. O caminho da vida é o caminho da obediência e da bênção. O caminho da morte é maldição e morte, literalmente. O salário do pecado é a morte. Se afastar, se desligar, se desconectar dos desobedientes. Então Deus está dizendo, ponho diante de vocês o caminho da vida. O símbolo aqui de Jesus, que ele é o caminho da vida. E o caminho da morte é Satanás. O caminho da vida é Jesus, o caminho da morte é Satanás. Vocês querem o quê? Jesus também coloca esse paradoxo aqui. Jesus explica em Mateus 7, versículo 13 e 14, né? A porta larga, a porta estreita. Escolhe qual caminho que vocês querem. Ainda o Senhor diz em Deuteronômio, o Senhor ensina, escolhe, pois, a vida, para que viva tudo a semente. Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos entram por essas portas, não é? Escolhe o caminho onde vocês querem seguir. E Deus ainda coloca aí, escolhe vida. Quero que vocês aprendam a viver, obedecer, para vocês terem as minhas bênçãos, minhas dádivas, meus presentes, aleluia, além da terra, a vida eterna para dar. Ele prometeu, o que ficar na cidade iam morrer de fome, de peste, né? Espada. Eita, que cena terrível para o povo de Judá, irmãos. E ele colocou o rosto contra os desobedientes. Deus disse, não vou ajudar, não vou socorrer, não vou beneficiar de jeito nenhum. Que são rebeldes, são infiéis, são negligentes. Aleluia. Eu estou vendo aqui que a gente vai concluir o capítulo 21. O versículo 11. E a esta casa do rei de Judá dirás, ouve a palavra do Senhor, casa de Davi. Assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade de vossas ações. Parem de serem trambiqueiros, parem de oprimir o inocente, parem de roubar, façam justiça pela manhã, no dia de trabalho. O rei que ficava ali na porta da cidade, julgando justamente as causas do povo. Então Deus estava cobrando justiça. Nos nossos dias, Deus não está cobrando, não. No Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, das nações, aleluia, dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, dos senadores, dos deputados, dos juízes, não é? Dos desembargadores, das autoridades civis em geral, dos pais, dos pastores nas igrejas, onde tem a corrupção plantada, isso quer que arranque, pratique justiça, pare de praticar injustiça, suborno, corrupção, propina, não é? Fazendo o povo sofrer, julgando justamente o povo, julgue pela manhã, justamente, e livrando o oprimido do opressor, tirando de cena, aleluia, todos esses trambiqueiros, esses injustos. Foi isso que Deus quis e o povo não fazia isso.
Ao invés do povo socorrer, o povo estava mais prejudicando. E ele diz, sem que haja quem o apague. Olha aí, a ira de Deus ia acender como um fogo. E ninguém ia apagar esse fogo, ou seja, ninguém ia conter Deus. Não tinha oração, não tinha jejum, não tinha clamor. Nada que fizesse Deus reter, parar, estancar, bloquear a sua indignação contra esses rebeldes. É do mesmo jeito. Não tem oração da igreja que vai parar o Senhor. Em certos aspectos, não tem. Onde Deus não vai mudar, ele não vai poder ir contra a sua própria palavra. Não vai ter oração, não vai ter jejum, que vai fazer Deus mudar de ideia naquilo que ele já está cobrando da terra. Cobrando arrependimento, conversão, se afastar do mal, se converter a Jesus Cristo. Então, nada nem ninguém, irmãos, vai apagar a ira de Deus como um fogo, cobrando, irmão, todo esse tipo de impiedade, opressão, suborno. Veja o Salmo 12, o que o salmista diz. Salmo 12. Por conta de tudo isso aqui, o salmista, ele nos ensina que Deus não mudou, não. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobre. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Nesta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Mas aqui, o salmista diz que Deus se levanta do trono agora. Para quê, irmãos? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Deus se levanta e vai o quê? Salvar, resgatar, redimir, socorrer, acudir. Eles estão assoprando, fazendo pressão, né? Deus se levanta e livra. Oh, glória a Deus. Sabe, você que está me assistindo até agora, Deus se levantou do trono para te socorrer, não é? Socorrer quem é fiel, como socorreu Jeremias. O Senhor Jesus está pronto para socorrer qualquer um fiel e punir os ímpios, punir os impiedosos. Aleluia. O Deus quis isso e o rei, o governador, não é? O líder ali não quis. Então, irmãos, sempre Deus cobrará. Sempre Deus cobrará. E o destino desses corrompidos é como do rei Zedequias. O destino será terrível, viu? Assombroso. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis, quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Versículo 13. Então, amados, Deus deu a oportunidade, e assim Deus também está dando a oportunidade entre vida e morte, bênção ou maldição, porta estreita ou porta larga, Jesus Cristo ou Satanás. Ninguém pode se juntar a dois senhores. Veja o que Paulo disse aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, 6,14. Veja o que Paulo disse. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Então, Jesus ensina em Mateus 10, ninguém pode servir a dois senhores, ou amar um, odiar o outro, se dedicar a um, desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou é vida, ou é morte. Ou é bênção, ou é maldição. Ou é Cristo, ou é o diabo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é luz, ou é trevas. Ou é trigo, ou é joio. Aleluia. Ou é amor, ou é ódio, ou é paz, ou é guerra, ou é fé, ou é incredulidade, ou é maldade, ou é bondade.
ou é misericórdia, ou é imisericórdia, ou é verdade, ou é mentira. Aleluia. Louvado seja Deus. Ou é justiça, ou é injustiça, irmãos. E assim sucessivamente. Ou é sábio, ou é tolo. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Então Deus deu a oportunidade para aquele povo se arrepender. E deu assim a chance para aquele povo julgar justamente, para que não acendesse o furor de Deus como fogo e ninguém pudesse apagar, não é? Por causa da maldade das ações, das atitudes perversas, né? Podres, corruptas daquele povo. Assim a gente aplica literalmente o século XXI. Essas atitudes das pessoas que não se arrependem, mal vem, morre por doença, morre por bala, hoje aqui nos espada, morre atropelado, morre assassinado, morre com raio caindo, ataque fulminante, tropeça, mete a cabeça na parede, morre eletrocutado. E assim a morte Deus permite chegar. Versículo 13. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Isso aqui fala de Jerusalém. É contra vós que dizeis, quem descerá contra nós? Quem estará nas nossas moradas? Não é? E Deus, irmãos, contra alguém, queira tudo, menos Deus contra você. Deus bater de frente. Lembra o que Deus fez no Egito? Lembra o que Deus fez com aquelas 10 pragas para bater o Egito? O que é que Deus fez com o povo de Israel no deserto pela desobediência, não é? Deus não poupou nem o seu filho na cruz do Calvário. Aleluia. Então veja, se Deus guerrear contra uma pessoa, contra um povo, contra a nação, o bem que ele ia fazer, ele não faz, como ele fala ali em Jeremias 18, depois da casa do oleiro. Então, irmãos, uma coisa é a gente falar, e outra coisa é Deus, irmãos, guerrear. E Deus chega chegando, não chega para perder viagem. No versículo 14, eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações. Olha para aí. Diz o Senhor, e acenderei o fogo no meu bosque. Perdão. E acenderei o fogo no seu bosque, e consumirá tudo que está em redor dela. Isso aqui era fogo que vinha através de Nabucodonosor, né? Que incendiou ali o templo, a cidade, queimou. Deus disse, eu vou visitar, segundo o fruto, o resultado das suas ações. Vocês mentiram, vou pegar mentira. Adulteraram, vou pegar o adultério. Idolatraram, vou pegar vocês. Pega os ídolos para ver se protegem vocês. Não é? Corrupção, roubo, furto, injúria, difamação, calúnia. Por cada atitude de vocês, eu vou pegá-los. E assim, o Senhor está pegando como pegou o povo de Judá. E Deus não teve misericórdia desse povo corrompido, cruel, covarde. Levantou ali a Babilônia para castigar os pecados da nação de Judá. Irmãos, Deus está indignado com o pecado. Aleluia. Não é que eu não tenha muitas visualizações, mas eu estou fazendo a minha parte de anunciar a palavra do Senhor aqui, ó, nas plataformas digitais, para que o Espírito Santo leve o máximo de pessoas que creem para vigiar. Todo esse livro de Jeremias é um alerta de Deus para todos nós, para não vacilarmos com Deus, porque Deus não é brinquedo, Deus não é brincadeira. E o Senhor, como puniu, como castigou aquele povo, Ele está fazendo o mesmo jeito para todos os desviados, todos os traiçoeiros e covardes, irmãos. Principalmente as lideranças, como esse rei, que era para ser exemplo, e assim entrou numa falcatrua muito grande. Deus cobrou dos profetas, dos sacerdotes, e livrou Jeremias. Deus continuará livrando o seu povo, seus escolhidos, seus eleitos, e vai vingar, né? Vai punir todos os rebeldes, porque Ele é terrível quando Ele entra para cobrar. Deus te abençoe, que Deus te ajude, guarda a tua casa, que haja temor e tremor diante de Deus, e que o Senhor, com a sua infinita graça, nos ajude em nome de Jesus, amém? Fica na paz do Senhor, vamos orar, pedir a Deus a sua graça, Pai, em nome de Jesus. E agradeço, Senhor, por essa singela reflexão, mais objetiva, com a tua graça, Pai. O Senhor não poupou o rei Zedequias, nem tampouco ajudou ele mesmo com as suas tropas. O Senhor estava indignado. E quantas pessoas, meu Pai, o Senhor não está indignado, que vivem pecando e não se arrependem. Meu Deus, faça a sua vontade. Seja feito o teu querer, Pai.
porque tu és terrível. Toda honra e glória te dou, Pai. Glorifique teu nome nessa mensagem, seja de grande valia, meu Deus, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. E se Jesus não voltar, entraremos no capítulo 22. Que bênção que a gente deu para concluir, não é? E entraremos no capítulo 22, que será uma bênção. Não esqueça também. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fique na paz do Senhor. Uma boquinha de glória para Jesus. Ô glória. Até a próxima, se Deus quiser, a gente viver. Amém.